Olá, meu amigo da TV Novo Tempo e também do canal do YouTube Revivados por Sua Palavra NT. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida, ela molda a nossa existência, ela fala o nosso coração, ela nos guia nos caminhos que devemos seguir. A Bíblia é o livro dos livros. E eu gostaria de incentivar você a divulgar a Bíblia, falar da palavra de Deus, dos textos bíblicos na internet. Você pode usar a hashtag RPSP e divulgar na sua rede social preferida. Por falar em rede social, eu queria convidá-lo para seguir a gente lá no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, no endereço PR de Pastor PR Evandro Fávero. Será uma alegria ter você conosco lá. Vamos fazer uma oração para lermos o capítulo de hoje? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela certeza da Tua direção, da Tua salvação e também da Tua sabedoria agora para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ezequiel 22, então, é o capítulo, vamos abrir aqui a Bíblia. Ezequiel 22 apresenta uma lista dos pecados de Jerusalém, a corrupção geral dos profetas, dos sacerdotes, dos príncipes do povo e do próprio povo também. No capítulo 22, eu quero destacar alguns versos que me chamaram a atenção. Lembrando que o capítulo está falando das abominações de Jerusalém. E é claro, ao falar destas abominações de Jerusalém, nós podemos aprender lições para os nossos dias também. Então nós vamos ler agora do verso 7 até o 12, são os versos que eu destaquei para hoje, e o verso 26. Vamos lá. O verso 7 diz o seguinte então, ó, aqui está. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos para com o órfão e a viúva, desprezaste as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha do seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação contra a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucro tomastes, extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E o verso 26 ainda diz o seguinte, verso 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Não discernem nem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Veja que texto terrível, né? Que fala das abominações de Jerusalém, do povo que havia se afastado do Senhor. Eles desprezavam o pai e a mãe. Era uma transgressão aberta ao quinto mandamento da lei de Deus. Em Êxodo 20, por exemplo, nós encontramos, Êxodo capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. Eles não estão apenas aqui. Você pode encontrá-los em Deuteronômio 5, você pode encontrá-los também espalhados por toda a Bíblia. Mas aqui nós encontramos os 10 mandamentos, como eles foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. E aí nós, ao ler sobre os 10 mandamentos, nós lemos, por exemplo, o quinto mandamento no verso 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eles então transgrediam este mandamento. Eles praticavam extorsões contra o estrangeiro e eram injustos para com o órfão e a viúva. Uma transgressão direta do espírito da lei de Deus. Por exemplo, lá em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 22, nós encontramos o espírito da lei de Deus, ou o princípio que rege a lei de Deus. Então, no capítulo 22, diz o seguinte, a partir do verso 36 em diante. Mestre, perguntaram a Jesus, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, porque a lei de Deus, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus, e os últimos 6, eles dizem respeito ao amor para com o próximo. Honrar pai e mãe, por exemplo, é uma demonstração do amor para com o próximo. Tiago, por exemplo, no capítulo 1 e no versículo 27, lá na frente do Novo Testamento, depois de Hebreus, nós encontramos o livro de Tiago. E Tiago, no capítulo 1 e o verso 27, ele diz o seguinte, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, eles desrespeitavam esses princípios, rejeitavam esses princípios. Mas o povo também desprezava as coisas santas. A lei de Deus é chamada lá em Romanos capítulo 7, verso 12, de santa. Tudo que era santo era desprezado pelo povo. Eles desprezavam também o sábado, uma transgressão direta do 4º mandamento da lei de Deus. Por exemplo, se a gente abrir lá onde eu havia aberto agora há pouco, que é Êxodo capítulo 20, e a gente ler então a partir do verso 8, a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Um dos pecados do povo, dos líderes e do povo em geral, era a transgressão do 4º mandamento da lei de Deus. Eles eram caluniadores, praticavam a violência, a idolatria e a promiscuidade. Uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, Deus apresenta os princípios que deveriam nortear a nossa vida. Filipenses capítulo 4 e o verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Mas o pensamento daquele povo era continuamente mau, continuamente mau. Eles cometiam perversidades sexuais, traição, incesto, sexo sem compromisso, abusavam das mulheres, eram guiados pelos instintos sexuais mais do que pelo amor e pelo respeito, transgredindo assim direta e abertamente a ordem de Deus dada no 7º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 20, só ver o versículo aqui, mas é o 7º mandamento, que ele diz assim: não adulterarás. Só para confirmar com você o versículo, Êxodo 20, aqui está, verso 14. Então, não adulterarás. Eles eram corruptos, gostavam do dinheiro ilícito, praticavam o suborno, e não só praticavam, mas aceitavam o suborno. Uma transgressão direta do 8º e do 10º mandamento. O 8º mandamento que diz: não furtarás. Está no verso 15. E o 10º mandamento, que está no verso 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Portanto, eles transgrediam esses mandamentos, eram corruptos, praticavam a corrupção, não eram honestos, cometiam abominações na área sexual, ou seja, transgrediam abertamente praticamente quase todos os mandamentos, ou todos os mandamentos da lei de Deus, porque Tiago diz que quando você transgride um, você transgride todos. Os líderes da igreja, os sacerdotes, e isso é que é triste, eles não faziam diferença das coisas sagradas, ou seja, a Bíblia diz aí no verso 26, transgrediam o sábado, usavam todo tipo de comida, mesmo as que eram consideradas impróprias pela Bíblia, conforme descrito em Levíticos 11 e outros textos, ou seja, desprezavam as ordens de Deus e faziam o povo errar. Qual a razão de tudo isso ter acontecido? Por que eles foram tão longe? Por que transgrediram tanto? Por que tantas atrocidades cometidas?
O versículo 12 nos dá a resposta. Vamos ver? Ali está Ezequiel, capítulo 22 e o verso 12. Diz assim: no meio de ti aceitam subornos, vem falando aquela relação, né? Derramam sangue, usura e lucro tomastes, né? De maneira injusta e tal. E aí diz assim: de mim se esqueceram, diz o Senhor Deus. Aqui está a chave da questão. O povo cometeu tamanhas atrocidades, eram tão perversos, tão impuros e desonestos, porque se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus, não confiavam em Deus, não buscavam a Deus. E o resultado, seguiram o seu coração. E o nosso coração, segundo a Bíblia, é corrupto, desesperadamente, diz a Bíblia, corrupto. Ninguém quer fazer o mal do dia para a noite. O fato é que a gente vai dando passos, né? Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ir à igreja, deixamos de seguir os princípios bíblicos. Pouco a pouco, então, os maus hábitos começam a ser naturais na vida. O que antes nos assustava, já não nos assusta mais. O que antes era errado, passa a ser certo. Os valores são invertidos e o mal passa a ser aceito como normal. Por isso Deus faz um apelo. E o apelo está no capítulo 22, verso 14. Vamos ver? O capítulo 22, verso 14 diz assim: estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse, e eu farei. Em outras palavras, como você está? Como eu estou? E no capítulo 22, verso 30, diz assim a palavra: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Haverá alguém fiel? Como disse Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará porventura alguém fiel, achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Querido amigo, que eu e você sejamos essas pessoas fiéis. Pela ajuda e pelo poder de Deus, é possível ser fiel. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor nos guarda e nos protege. Leva-nos em Tuas mãos, guarda-nos e conduza-nos. Em Teu nome oramos e pelo Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.